Queimadas no Brasil em setembro supera a média do mês e deve atingir maior número de focos desde 2010. E você vai ver ainda. Indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, Gustavo Lima volta para Miami, nos Estados Unidos. E ainda, cerca de 100 mil pessoas fogem do Líbano para a Síria pela escalada de conflito entre Israel e Hezbollah. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias neste início de semana. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro. O registro de queimadas em setembro neste mês é 30% maior do que a média do mês. A previsão é de que esse ano tenha um maior número de focos desde 2010. Setembro já contabilizou mais de 80 mil focos, cerca de 30% acima da média histórica, registrada desde 98 pelo INPE. Mesmo que a quantidade de focos não extrapole as médias históricas nos últimos 3 meses, o programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já informou que esse 2024 vai ser um dos anos com maior quantidade de focos de queimada na última década, quando o Brasil tinha mais de 319 mil registros. Os dados indicam que a média pode ser superada, pois o mês de setembro passou de 18 mil focos para 75 mil em um ano. O levantamento do INPE indica aumento consistente nos focos em todas as regiões do país em relação ao ano passado, com um destaque para o Centro-Oeste, que teve 3 unidades com mais aumentos neste ano. Mato Grosso do Sul, com 601% e quase 12 mil focos neste ano. O Distrito Federal, Mato Grosso e o Pará vieram na sequência. Completam o ranking dos maiores aumentos 2 estados do Sudeste, com números totais de queimadas menos representativos, porém com grande aumento: São Paulo e o Rio de Janeiro. Em São Paulo, grande parte dos focos esteve concentrado em setembro, quando o estado registrou mais de 2.400 focos ativos. E Gustavo Lima cancelou um show e voltou para os Estados Unidos após ser indiciado por lavagem de dinheiro. A defesa do cantor afirmou que há irregularidades nas acusações e que vai trabalhar para contestá-las. O cantor Gustavo Lima saiu do Brasil e está em Miami, nos Estados Unidos, com a família. O indiciamento por lavagem de dinheiro e organização criminosa faz parte da Operação Integration, que investiga mais de 50 pessoas em 6 estados brasileiros por jogos ilegais. Um cofre com cerca de R$150 mil foi apreendido em Goiânia pela polícia, na sede da balada Eventos e Produções, empresa de shows de Gustavo Lima. A polícia considera isso como um indício de lavagem de dinheiro. A defesa de Gustavo Lima diz que o dinheiro no cofre era para pagamento de fornecedores. Também foram encontradas 18 notas fiscais sequenciais, emitidas no mesmo dia e em valores fracionados por outra empresa do cantor, a GSA Empreendimentos. Essas notas totalizavam mais de R$8 milhões pelo uso de imagem e voz do cantor e eram emitidas a Vai de Bet, também investigada no esquema. A polícia avalia que esse seria outro indício de lavagem de dinheiro. Outro ponto que levou ao indiciamento do cantor foi a suspeita de que ele participou de uma negociação irregular com empresários ligados a jogos ilegais. Um avião da balada Eventos foi vendido 2 vezes para investigados na operação por US$6 milhões e R$33 milhões. A primeira compra foi feita pela Sports Entretenimento, que desfez do avião 2 meses após a compra, alegando problemas técnicos. Mas tanto o contrato quanto o distrato foram emitidos no mesmo dia. O mesmo avião voltou a ser vendido no ano seguinte. Dessa vez, quem comprou foi a JMJ Participações, do empresário José André da Rocha Neto, que também é alvo da operação.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que até 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil nos próximos dias. As plataformas apresentaram irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Em outubro, vários sites de apostas irregulares vão deixar de funcionar no Brasil. O ministro Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites já para evitar que o dinheiro seja perdido. A lista de bets ilegais a serem banidas deve ser divulgada nesta terça-feira. E as operadoras deverão derrubar os sites a partir do dia 11, quando a ordem será oficializada pela Agência Nacional de Telecomunicações. O governo vai adotar novas medidas e fiscalizar de forma mais dura as regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas. Haddad também afirmou que a equipe econômica vai banir determinadas formas de pagamento para as apostas online, como os cartões de crédito e também com o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com as bets. E agora a gente traz informações do Oriente Médio, porque o líder do Hamas no Líbano e membro da direção do movimento no exterior morreu em um bombardeio contra sua casa no campo de Al-Bas, no sul do Líbano, ao lado da esposa e dos 2 filhos. A escalada do conflito nas últimas horas forçou o deslocamento de milhares de pessoas para a Síria e o número já se aproxima de 100 mil. O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, afirmou que quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria devido aos bombardeios israelenses, número que dobrou nas últimas 48 horas. Grandi destacou que funcionários da agência da ONU, autoridades locais e o Crescente Vermelho Sírio estão presentes em 4 pontos de passagem na fronteira para ajudar os deslocados. O alto comissariado havia informado que mais de 50 mil pessoas atravessaram a fronteira para a Síria. Depois de mais de um ano de confrontos, o exército israelense iniciou na semana passada uma campanha de bombardeios em larga escala contra o Hezbollah no Líbano. Israel afirma que pretende restabelecer a segurança no norte do seu território, alvo de ataques do grupo libanês, além de permitir o retorno de dezenas de milhares de pessoas que foram obrigadas a fugir de casa. Nesta segunda, novos bombardeios foram registrados. Um edifício residencial de Beirute foi atingido no primeiro ataque contra o coração da capital libanesa desde o início da guerra na faixa de Gaza no ano passado. E veja a seguir. 8ª onda de calor atinge o país e deixa estados em alerta para altas temperaturas. E falando em calorão, olha só imagens agora ao vivo da capital de Goiás. 30 graus neste momento e céu limpo. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A gente traz agora destaque internacional. Equipes de resgate lutavam neste domingo para ajudar milhares de pessoas afetadas pela passagem do devastador furacão Helene pelo sudeste dos Estados Unidos. Mais de 80 pessoas morreram em 4 dos 5 estados atingidos. O número de mortos pela poderosa tempestade Helene foi atualizado neste domingo. De acordo com autoridades locais, pelo menos 88 pessoas morreram nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida e Virgínia. Equipes de resgate seguem trabalhando para alcançar pessoas necessitadas em todo o sudeste dos Estados Unidos. Além dos 4 estados que registraram vítimas, o Tennessee também foi atingido pelos ventos fortes e chuvas torrenciais da tempestade, que atingiu a costa da Flórida como furacão na quinta-feira, com ventos de 225 km por hora e depois foi rebaixada para um ciclone pós-tropical.
A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências reportou danos significativos à infraestrutura dos sistemas de água, comunicação, estradas e rotas críticas de transporte. Os alertas de inundações repentinas continuam ativos em partes do oeste da Carolina do Norte deste domingo, principalmente devido ao risco de rompimentos de barragens. Pelo menos 2,7 milhões de residências permaneceram sem energia ao longo do dia. Somados, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul tiveram mais de 100 estradas fechadas. A equipe de campanha do ex-presidente Donald Trump anunciou uma visita a Valdosta, na Geórgia, na segunda-feira, onde o candidato republicano à Casa Branca vai comentar o desastre. O presidente Joe Biden aprovou ajuda federal para vários estados após a passagem da tempestade Helene. A expectativa do Serviço Meteorológico Nacional é que o tempo comece a melhorar nas zonas afetadas por volta de terça-feira. E a situação também é complicada no Nepal. A capital do país foi fortemente atingida por enchentes. As inundações devastadoras mataram pelo menos 170 pessoas em todo o país. Na Indonésia, as tempestades causaram deslizamento de terra em um local remoto de mineração ilegal na província de Sumatra Ocidental e deixaram 13 mortos. Ao menos 170 pessoas morreram no Nepal, depois das fortes chuvas que provocaram inundações na capital Katmandu e em outras regiões do país. O saldo de vítimas foi atualizado pela Agência Nacional de Gestão de Desastres, acrescentando que dezenas de pessoas seguem desaparecidas. Grandes áreas do leste e centro do país sofreram inundações, assim como bairros inteiros da capital, após as cheias de vários rios, como Bagmati e seus afluentes, que atravessam Katmandu. Tínhamos fugido da última vez, mas nada aconteceu. Mas desta vez todas as casas foram inundadas. À medida que o nível da água subia, tivemos que sair pelo telhado. Pulamos de um telhado para o outro e finalmente chegamos a uma casa de concreto. Pensamos que a enchente não chegaria ao nosso último andar, como várias vezes antes. Então estávamos confiantes do telhado, quando de repente a água chegou. O térreo estava completamente inundado e subiu até o segundo andar. Mais de 3.000 pessoas participam nos trabalhos de resgate com o apoio de helicópteros e embarcações. O Ministério do Interior informou que mais de 3.000 desabrigados foram resgatados. A temporada de monções de junho a setembro provoca mortes e danos no Sudeste Asiático todos os anos, mas o número de inundações e deslizamentos de terra aumentou nos últimos anos. Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas aumentaram a frequência e gravidade dos fenômenos. Na Indonésia, as fortes chuvas causaram um deslizamento de terra em um local remoto de mineração ilegal na noite de quinta-feira na província de Sumatra Ocidental, na ilha de Sumatra. Neste domingo, as equipes de resgate confirmaram um total de 13 pessoas mortas e 12 feridas no desastre. As buscas na região foram encerradas, já que as 25 vítimas relatadas foram encontradas. Minas não licenciadas são comuns em todo o arquipélago do Sudeste Asiático, rico em minerais, onde locais abandonados atraem moradores que procuram sobras de minério de ouro sem equipamentos de segurança adequados. A Indonésia é propensa a deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, normalmente entre novembro e abril, mas alguns desastres causados por condições climáticas adversas ocorreram fora dessa estação nos últimos anos. E agora a gente volta a falar sobre o Brasil porque o ar quente e seco voltou ao nosso país. Uma onda de calor, uma nova onda, começou ontem no domingo e a 8ª que coloca o país em alerta. A expectativa de baixa umidade do ar e temperaturas que podem ultrapassar 40 graus. O calor ganhou ainda mais força nesta semana. As temperaturas devem subir nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já é a 8ª onda de calor do ano e deve durar até o dia 8 de outubro. Preparem-se para a qualidade do ar comprometida, potencial alto para queimadas e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado. De acordo com a Climatempo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas capitais das regiões mais afetadas. No centro-oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e no interior do Nordeste, as temperaturas voltam a ficar cerca de 3 a 5 graus Celsius acima da média e as máximas podem atingir 39 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande. Os termômetros devem chegar a 40 graus já nesta segunda-feira. Em Cuiabá, a previsão é que a cidade ultrapasse os 40 graus a partir de amanhã, terça-feira.
Haja imunidade, hein? E olha, nesta edição de segunda-feira, nós vamos conhecer uma cidade chamada Sopot, no norte da Polônia. Vamos ver. Localizada no norte da Polônia, Sopot está entre Gdansk e Gdynia, formando a tricidade. Ela é a menor das 3 cidades e um ponto turístico popular principalmente no verão, por conta de suas praias e uma rua badalada com diversos restaurantes, cafés e lojas. A cidade polonesa também é famosa por seu festival de música, o Sopot International Song Festival, que atrai talentos de todo o mundo. Muito bonita, né? E é claro que, como de costume, depois de conhecermos um pouquinho dessa região, nós vamos agora com uma câmera ao vivo de lá. Vamos para o norte da Polônia, na cidade de Sopot, saindo do Brasil. Vamos então para a Europa. E olha, você vai ver agora na imagem a vista de uma praça que é conhecida como Praça da Cura, a praça mais famosa da cidade, o lugar que também recebe diversos eventos, viu? E o que chama a atenção é que no verão, o evento mais sediado por lá é o salto com vara e uma pista no gelo para o inverno. E neste momento, apesar de lindo dia na cidade com céu limpo, está bem frio por lá, viu? Neste momento, 15 graus. E com estas imagens, nós encerramos esta edição te desejando uma excelente semana. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.